Fala, pessoal! Bem-vindos a mais um Café Tech News. A gente vive falando de automação, né? Pensando em inteligência artificial, robôs. Mas você já parou para pensar onde essa história toda começou? Pois é, a semente disso tudo foi plantada há mais de 250 anos. Bora voltar no tempo para descobrir como a primeira revolução industrial inventou a automação do jeito que a gente conhece. Exato! Hoje o papo é de quinta revolução industrial. IA, internet das coisas, realidade virtual. Mas para a gente entender de verdade para onde a gente está indo, não tem jeito, a gente precisa olhar para trás. Como foi que a humanidade deu aquele primeiro e gigantesco salto tecnológico que mudou, assim, absolutamente tudo? E essa é a grande pergunta aqui. Por que logo a Inglaterra? E por que justo no século XVIII? O que tinha de tão especial naquele lugar, naquela época, para se tornar o epicentro de uma transformação global? O verdadeiro berço da automação. Para a gente desvendar esse mistério, nosso roteiro vai ser o seguinte. Vamos olhar para a vantagem da ilha, depois para a combinação de capital, leis e mão de obra, o poder do parlamento. Aí a gente junta tudo na receita da revolução e, por fim, entende o legado disso para a automação hoje. Vamos nessa? Nossa investigação começa pela primeira peça do quebra-cabeça, que talvez seja a mais fundamental de todas, a geografia. O simples fato da Inglaterra ser uma ilha deu a ela uma vantagem única. Pensa só nesse contraste. Enquanto a Europa continental era um campo de batalha sem fim, com invasões e destruição o tempo todo, a Inglaterra estava lá, protegida pelo mar, numa paz relativa. Essa estabilidade era um luxo, sabe? Um luxo que deixava a economia e as novas ideias florescerem sem ameaça constante de uma guerra batendo na porta. E para ter uma ideia do que essa proteção significa, se liga nesse número, 1066. Foi o ano da última grande invasão que deu certo nas Ilhas Britânicas. Isso quer dizer séculos, séculos de desenvolvimento interno sem grandes interrupções. Era o ambiente perfeito para novas ideias e investimentos surgir. E essa condição de ilha meio que forçou os ingleses a olharem para o mar. Eles se tornaram os mestres do comércio marítimo, que era muito mais rápido e lucrativo do que as rotas por terra na Europa. Isso permitiu que os comerciantes de lá acumulassem uma quantidade absurda de capital, grana que seria essencial para financiar as novas indústrias. Beleza, então a gente já tem estabilidade e dinheiro. Vamos para o próximo combo de ingredientes. A automação industrial precisava de leis que ajudassem e, mais importante ainda, precisava de gente para operar as máquinas novas. E aqui entra uma das políticas mais impactantes da época, as leis dos cercamentos. Basicamente, o parlamento inglês permitiu que terras de uso comum fossem cercadas e virassem propriedade privada. O principal objetivo? Criar ovelhas, muitas ovelhas, porque a lã delas alimentava a indústria têxtil que estava bombando. A consequência disso foi uma transformação social gigantesca. Milhares de camponeses, sem ter mais onde plantar ao viver, foram forçados a ir para as cidades. E, de repente, as novas indústrias tinham exatamente o que precisavam. Um exército de trabalhadores disponíveis e, claro, baratos. E para alimentar as máquinas, a Inglaterra tinha os recursos bem debaixo dos pés. Como a gente vê aqui, o país era rico em carvão mineral, que dava energia para as máquinas a vapor, e também em minério de ferro para construir as próprias máquinas e ferrovias. Era o combustível literal da Revolução. Mas, não adianta ter recurso natural e gente para trabalhar se o sistema político não ajuda, né? A Revolução precisava de uma estrutura de poder que apoiasse a mudança. E essa foi a peça final que fez tudo se encaixar. A Inglaterra tinha passado por uma baita transformação política. A Revolução Gloriosa, lá em 1688, tirou o poder do rei e deu ao parlamento, que passou a ser muito mais favorável ao comércio e aos negócios. Para fechar o pacote, em 1694, fundaram o Banco da Inglaterra. Isso criou um sistema financeiro estável, que protegia a propriedade privada e incentivava o pessoal a investir em novas tecnologias. E agora, chegamos ao grande momento. Depois de juntar todas essas pistas, a gente finalmente pode montar a receita que deu origem à primeira grande onda de automação industrial. Então, fica claro que não foi uma coisa só, mas a combinação perfeita de tudo isso. Uma verdadeira tempestade perfeita. E com todos esses ingredientes juntos, o que foi que eles criaram? A primeira onda de automação. Tecnologias como a Spinning Jenny, que deixavam um só trabalhador fiar vários fios de uma vez, ou o Power Loom, o tear mecânico que automatizou a tecelagem. E o motor disso tudo? A máquina a vapor de James Watt, que transformou o carvão em energia para mover as fábricas. Foi aí que a produção em massa começou de verdade. Ok, legal essa aula de história. Mas e aí? Porque isso importa pra gente hoje, no meio da revolução da IA. Porque o padrão se repete.
O legado daquela primeira automação ensina muito sobre a automação de agora. A grande lição é esta: toda grande revolução tecnológica, seja a vapor ou a algoritmos, precisa da mesma receita básica. Precisa de capital para investir, de estabilidade política para florescer, de recursos que antes eram carvão e hoje são dados, e de uma força de trabalho que consiga se adaptar. Entender o passado nos dá um mapa para a gente navegar nas transformações do presente. O Café Tech News traz para você as últimas notícias sobre inteligência artificial, tecnologia da informação, produtividade e muito mais, sempre quentinho como um café expresso. E agora a gente quer saber qual a sua opinião sobre o tema de hoje. Deixa aqui pra gente nos comentários. A curadoria do conteúdo e a produção deste material foram feitas pelo cientista da computação, professor Carlyle do Vale. Muito obrigada pela companhia e a gente se vê na próxima. Um virtual abraço.